entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O Lula anda bravo com o Daniel Ortega, mas quando comentou o assunto, ele não respondeu diretamente às críticas feitas pelo Ortega a respeito da posição do governo brasileiro em relação à eleição na Venezuela. Basicamente, o Ortega chamou o Lula e o Petro de representantes do imperialismo na América do Sul. Ainda disse: pobre Petro, que tenta ser o grande representante do Império, o grande porta-voz do Império nessa questão venezuelana. Na verdade, há aí uma injustiça, um exagero, até porque tem gente muito bem colocada nessa disputa para ser o grande representante do Império na América do Sul, né? Começando pelo Boric lá no Chile, o Milei, que parece imbatível nessa corrida. Mas o fato é que, basicamente, o Daniel Ortega está dizendo que o Lula agiu como quinta coluna. Agiu como quinta coluna e fez o oposto do que dele se esperava. Cobrando atas, não reconhecendo a vitória do Maduro. O México, quando percebeu a armadilha para onde caminhava, abraçado com Colômbia e Brasil, o México falou: opa, estou saindo da brincadeira. Quem decide isso é o judiciário da Venezuela e nós não temos qualquer direito à intromissão em assuntos venezuelanos. E cabe às instituições da Venezuela a resposta definitiva a ser acatada a respeito do que aconteceu. E o Brasil e a Colômbia formam uma espécie de terceiro grupo. Há aqueles que não se limitam ao não reconhecimento da vitória de Maduro, mas afirmam, como fez de novo o Departamento de Estado, por intermédio de um funcionário, alguém que trabalha diretamente com o Blinken, de que o Edmundo Urrutia ganhou a eleição. A Europa, os estados vassalos da Europa, obviamente, não contrariam a posição dos Estados Unidos. E nem a sua própria, não é? Afinal, a Europa, em nenhum momento, protestou ou usou o poder que lhe resta, em nenhum momento, para contestar as sanções criminosas impostas à Venezuela pelos Estados Unidos. Sabe o que é um país não poder importar insulina? Pois é. Há um outro grupo que nem discutiu o assunto. Maduro ganhou, parabéns para o Maduro e seguiremos trabalhando juntos. Caso de China, Rússia, Irã, Cuba, Bolívia, a própria Nicarágua, obviamente a Turquia, que é membro, aliás, da OTAN. No caso de Rússia e China, vale notar,
eles têm interesse que os compromissos sejam cumpridos. A Rússia é disparado, com muita vantagem sobre o segundo colocado, o grande fornecedor de armas para a Venezuela. Vende armas para a Venezuela, treina, eventualmente, tropas de elite da Venezuela, e vale notar, isso fez com que as Forças Armadas da Venezuela se tornassem independentes das Forças Armadas dos Estados Unidos. E dos Estados Unidos como fornecedores de armas, de treinamentos, organizadores de exercícios conjuntos e, obviamente, tudo isso tem um preço político. O preço é a submissão aos interesses dos Estados Unidos. E a Venezuela paga a Rússia, nada disso é de graça, né? Isso não existe. Paga a Rússia também com petróleo, apesar de a Rússia não precisar do petróleo venezuelano. A Venezuela tem as maiores reservas conhecidas no mundo, mas a Rússia tem a segunda maior produção do mundo, só inferior à dos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos consomem tudo que produzem, então ainda dependem de um complemento importado. A China não. A China precisa de todo o petróleo disponível. O Irã está sob sanções, não pode vender petróleo para o Ocidente. A China compra petróleo do Irã. A China compra petróleo da Venezuela. Aliás, a China, Ronald, Maria Eugênia, todos que estão com a gente, a China está agora iniciando um processo para importar uma vacina desenvolvida em Cuba. E é uma vacina que, se de fato os resultados clínicos confirmarem tudo que os testes já mostraram, será revolucionária, porque é uma vacina contra, especificamente, câncer nos pulmões. E Cuba está vendendo para a China, está entregando para a China, abrindo uma parceria, na verdade, porque a China pode fazer uma industrialização em larga escala da vacina. Esse é o interesse de Cuba. O interesse da China é ter, claro, uma vacina revolucionária à disposição. E que depois, se realmente der os resultados esperados, será demandada pelo mundo. Mas Cuba não pode entregar essa vacina para a Europa, para a Argentina, para o Brasil, para a Colômbia, porque quem importar estará sujeito às sanções dos Estados Unidos. A China, claro, não tem essa preocupação e, mesmo assim, Cuba teve de abrir uma subsidiária. Me lembro até, Ronald, que quando uma subsidiária foi aberta nos Estados Unidos para viabilizar financiamentos, etc., a manchete, por exemplo, do jornal O Globo no Brasil era de uma vacina desenvolvida por Cuba e pelos Estados Unidos. Não tem nada de desenvolvida pelos Estados Unidos. Ela é de desenvolvimento exclusivamente cubano. E a China importa petróleo venezuelano. Em compensação, China e Rússia salvaram a PDVSA. Houve um momento em que a Venezuela mergulhou em distopia. As sanções fizeram com que houvesse um desabastecimento brutal. A PDVSA, mal administrada pelos militares, passou a produzir, mas muitíssimo menos do que é o normal de sua produção diária. Produzindo menos, vendendo menos, até porque perdeu mercados por causa das sanções,
e muito menos dólares entrando na Venezuela. Porque o petróleo representa 96% da entrada de divisas estrangeiras da Venezuela. E o Maduro cometeu o erro de desvincular-se de organizações populares e confiar inteiramente no alto comando das Forças Armadas. Só em 2020 ele começa a perceber o erro, mas no ano passado é que, de fato, ele começa a buscar apoio das organizações populares, das comunas. Comuna! São os nomes das organizações que representam as comunidades. Aliás, o orçamento na Venezuela, sua aplicação é discutida pelas comunas. Então você tem 10 projetos e a comuna vota qual receberá o dinheiro público. Em que projeto será aplicado, né? Não tem o deputado que chega com o projeto e a empreiteira atira a cola. Aquilo já é decidido na comuna. Ele se voltou para essas comunas e percebeu que a base das Forças Armadas deve ser seu amparo militar e não um generalato. Demorou para perceber isso. Mas a Venezuela começou a sair da sua distopia. E hoje, outro dia, porque a Venezuela teve em julho uma inflação de 1%. E aí, já em agosto, noticiaram que a inflação na Venezuela estava menor do que a da Argentina. Sem, porém, o preço da recessão, apesar das centenas de sanções aplicadas inicialmente por quem? Pelo garoto bonzinho, Barack Obama. Por seu parceiro bonzinho, Joe Biden. Eles iniciaram essas sanções criminosas que atingem o povo da Venezuela. Remédio, insulina. Isso é criminoso. E fazem isso contra Cuba há mais de 60 anos. E a frustração, o ódio advém de Cuba não ter se rendido a esse cerco criminoso. Pois bem, aí tem a eleição. Nós tivemos eleição na Guatemala. Quem decidiu qual foi o vencedor, e até seu vencedor poderia ter concorrido? O Judiciário da Guatemala, contrariando posição do Ministério Público, que fez campanha aberta para destruir o vencedor. Nos Estados Unidos, quem deu a palavra final a respeito do resultado da eleição presidencial de 2020 foi o Judiciário, cortes federais e, em alguns aspectos que tocavam questões constitucionais, a Suprema Corte. No Brasil, houve reclamações do Bolsonaro de que a eleição foi enviesada. Aliás, as sugestões continuam, não é? Quando o Bolsonaro diz assim, um presidente que não pode sair na rua, né? Que não tem povo para recepcioná-lo na rua e tal. Isso é ficcional, mas é basicamente a ideia de que, tá vendo, não ganhou eleição. Se tivesse ganhado a eleição, teria apoio nas ruas, teria manifestações gigantescas nas ruas e tal. Então essa ideia, ela é alimentada. Quem deu a palavra final? O Tribunal Superior Eleitoral. E alguém pediu as atas na Guatemala, as atas no Brasil,
as atas nos Estados Unidos, e no caso dos Estados Unidos, houve um problema sério, que foi o voto pelo correio. Aquilo era mamão com mel para fraudes. O sujeito recebia em casa o envelope e falava, não quero votar em ninguém. Porque ele era eleitor registrado, por isso ele recebeu. Mas ele, não quero votar em ninguém. E devolveu o envelope, não preenchido. E há N maneiras de manipular isso e preencher o envelope. Então, houve discussões sérias, até que o judiciário falou, o resultado foi legítimo. Acabou. Na Venezuela, a comissão eleitoral falou, o Maduro ganhou. Na Venezuela acontece o seguinte, desde 2004 há um acordo, oposição, situação, determinando que não se deve dizer resultados parciais. Esse acordo envolveu situação e oposição, na época do Chaves. E a oposição concordou. Por quê? Porque, como acontece no Brasil, chegam primeiro os votos de algumas regiões. E, às vezes, um candidato, ele dispara na frente, só que quando chegam votos de outras regiões, ele toma uma virada. Mas como há divulgação de que ele está à frente, a virada provoca não é? Suspeitas. Só que, na verdade, são regiões diferentes. E os resultados vão chegando depois. Então houve um acordo lá em 2004. Só que a oposição começou a dizer, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Então, com 80%, a comissão eleitoral falou, está aqui o resultado, que não é mais alterável, e ele ganhou. Na Venezuela, automaticamente, encerrado o processo eleitoral, 54% das urnas eletrônicas têm o resultado conferido com os papéis, o voto impresso. Muito bem. O barulho todo foi feito, a oposição dizendo ganhamos, os Estados Unidos dizendo o Edmundo é o presidente. Aí depois falou, não, vamos aguardar. Aí voltou, não, o Edmundo é sim o presidente. E a Europa, sim, sim. Seguimos o que disse o Departamento de Estado, União Europeia. A Rússia e a China dizendo, não, ganhou Maduro, parabéns Maduro, vamos embora. O Chile e a Argentina, o Boric e o Milei dizendo, não, ganhou o Edmundo. Porque o Boric não diz assim, pode ter havido fraude. Eu não estou certo de que não houve fraude. Ele não diz isso. Ele diz que houve fraude. Ele não diz pode ter havido. Ele não diz o Edmundo Urrutia pode ter vencido. Ele diz o Edmundo Urrutia venceu. Esse é o Boric. Que muitos achavam que era o revolucionário do século XXI, chegando ao poder no Chile. É uma piada. Uma piada. Ele precisa criar vergonha na cara e respeitar os direitos dos indígenas do sul do Chile. Que ele tem atacado covardemente. E o Milei. Não, isso era esperado. Afinal, o Milei chama o Maduro de ditador, ridículo. O Maduro chama o Milei de fascista, nazista, canalha. Então, aí nenhuma surpresa, já se esperava. Brasil, Colômbia e México, no primeiro momento, aí o México falou, opa, já percebi a armadilha, tô fora. Quem vai decidir é o Tribunal Venezuelano. E o Brasil e Colômbia se abraçaram e continuam dizendo que queremos ver as atas. Aí a Suprema Corte chama todos os partidos para que apresentem as suas atas. E só Edmundo não foi.
Não apareceu. Aliás, está sumido, porque há intimações para que ele se apresente, porque ele está sendo acusado de crimes, etc. E ele está desaparecido, a Maria Corina também. Aqui no Brasil, o Congresso quer ouvir o Edmundo Urrutia, quer ouvir a Maria Corina. E eu acho normal que o Lula diga, não estou convencido. Agora, o que ele está dizendo agora é, eu não acredito no judiciário da Venezuela e na Suprema Corte da Venezuela. É isso que ele está dizendo. Ele podia antes dizer, não, eu tenho dúvidas, isso não está bem demonstrado. A partir do momento que o judiciário se manifestou, como se manifestou no final de 22 aqui, e na Guatemala, e em 2020 nos Estados Unidos, na Espanha, houve imbróglios. O judiciário teve de dizer, é assim, assado, o resultado é esse. E aí, bom, palavra final. O Lula não pediu atas para ninguém, mas agora quer as atas da Venezuela. Mas precisa falar a respeito das sanções contra a Venezuela. Mas não, ele está querendo reunir os democratas, entre aspas, para o combate ao autoritarismo. A mesmíssima proposta da Laura Richardson, general do Comando Sul dos Estados Unidos, que veio dizer isso aqui, que o Brasil não deveria ficar tão próximo da China em suas relações econômicas e comerciais. General dos Estados Unidos dizendo com quem o Brasil deve ter relações comerciais. E de quem foi a resposta? A Laura Richardson. Não foi do Itamaraty. Não foi do Palácio do Planalto. Foi da embaixada chinesa, que diante do silêncio brasileiro precisou se manifestar e dizer, não se meta nisso. Você não é brasileira, não é chinesa. O que você tem a ver com as relações entre Brasil e China? Mas ela chegou ao Cone Sul, e não é à toa que é Comando Sul, é basicamente a nossa arma, a nossa armada, as nossas forças, no nosso quintal, e falou, temos lítio, temos petróleo, temos reservas ambientais, temos petróleo de xisto na Patagônia. Que temos, ô general? Que temos? Que história é essa de temos? E aí vem ao Brasil, sabe, se é pelo menos o presidente dos Estados Unidos, né, dando uma opinião política. Mas não, uma militar, dizendo com quem o Brasil deve ter relações comerciais. E precisou da embaixada chinesa responder. E ela fez essa mesmíssima proposta que o Lula fez desse encontro aos democratas do mundo, o Macron financiando terroristas na África para que ataquem em Burkina Faso, no Mali, no Níger. Os shows, o vassalo caricato, o tipo perfeito, ou o tipo ideal, diria um alemão genial, o Weber, o tipo ideal da vassalagem. O Biden. E se fosse o Trump, e se fosse a Kamala, e se fosse o Obama, são os que respondem pelo que está acontecendo na Síria, na Líbia, no oeste da África, pelo golpe de Estado na Ucrânia, pela entrega de armas a grupos nazistas na Europa, pela derrubada de governos na América do Sul, inclusive no Brasil. 2 vezes, com métodos diferentes, em 60 anos.
e que esmagam populações com sanções arbitrárias. Nós decidimos e acabou. E qualquer empresa, se for da Indonésia, da Índia, do Brasil, não interessa. Se negociar com um país sancionado, vai ser punido. Esse é o nome para imperialismo. Essa é a prática cujo nome é imperialismo. Então, Ortega, que traiu a Revolução Sandinista, vale notar, que desfez o processo revolucionário na Nicarágua, vale notar, mas nesse assunto ele está absolutamente certo. Errou quando expulsou o embaixador brasileiro, e aí o Brasil teve de responder na mesma moeda, expulsou a embaixadora nicaragüense no Brasil. Tem cometido crimes contra gente desarmada, né? Estudantes, padres, freiras. Mas nesse aspecto, nesse assunto, ele está certo. O Lula não está dando a melhor pelota para a ideia de que há um confronto entre imperialismo e um campo anti-imperialista no mundo. Que esse é o parâmetro, essa é a referência central hoje no mundo para você definir sua política externa. Ou não está dando a menor pelota, ou escolheu o lado, meu caro Ronald Gimenez. 1 minuto para as